Estamos de volta agora no canal UOL. Vamos falar sobre o Flamengo. O Flamengo na briga ali pela liderança com o Palmeiras, mas está 4 pontos atrás. E o empate por 0-0 com o Botafogo. A gente já vai trazer os melhores momentos da partida aí. Mas foi o Flamengo, PVC, que tentou dominar o jogo, pressionar, ter o controle, procurou mais o jogo, mas com muitas dificuldades no setor ofensivo. E o Botafogo, se olhar no âmbito geral, foi até melhor, dá para dizer isso? Eu acho que o Flamengo foi melhor. Você acha? Eu acho que o Flamengo foi melhor. O Botafogo foi bem, o Botafogo está crescendo de produção. Ou quando chegou com mais perigo? Acho que sim. Acho que esse é o Teve ponto. uma bola ali do Marlon Freitas que, nossa... Mas eu acho que o Flamengo foi melhor, o Flamengo foi mais dominante. O Flamengo teve, a chance que o John tira com o Luiz Araújo, o Flamengo foi mais forte. Eu acho que o Flamengo está mais forte que o Botafogo, mas o Botafogo está achando um jeito de jogar. A bola cruzada, chutada cruzada do Cuiabano. O Cuiabano como meia, como ponta, né? Num 4-4-2, tem funcionado. Ele com o Alex Telles ali pelo lado esquerdo, né? O Renato Paiva conseguiu construir uma maneira de jogar para o Botafogo que agora está encorpando. Então, eu acho que o Botafogo tem um futuro pela frente. Tem ganhado o aniversário do Chile, né? Que é um jogo muito difícil no Newton Santos na semana que vem. Mas é um time que está encorpando. O Flamengo tem tido essa dificuldade incrível, né? O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato ainda, mas é um time que fez 18 gols, sendo 10 em 2 jogos. E aí você olha e tem 3 jogos dos últimos 10 que não conseguiu marcar. Contra o LDU, contra o Vasco, contra o Botafogo. Então, são jogos que isso tem que resolver. O Flamengo tá... porque tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 17 gols, mas 10 foram marcados em 2 partidas, então isso acaba não maquiando, né? Porque é um fato, é verdade, mas isso acaba mudando um pouco a cara, né, desse ataque do Flamengo. Então, é uma questão. Então, a gente discute a capacidade ofensiva do time que tem o melhor ataque do campeonato. É incrível, né? O Flamengo não tem ataque, o Flamengo não consegue finalizar, o Flamengo não consegue criar, o Flamengo... Mas é o melhor ataque do campeonato, como assim? E faz sentido, se você olhar o contexto. Mas é o time que mais finaliza no campeonato, menos o Atlético Mineiro. Só o Atlético finaliza mais e o Flamengo tem o maior número de finalizações tirando o Atlético. Então não tem um problema para construir jogo, só que tem um problema para transformar em vitórias. É isso que está fazendo a diferença nesse momento, desses 4 pontos. Vamos tentar responder essas questões, trazendo ele aqui. Bruno Braz está chegando aqui. Aliás, eu agradeci o café que você pegou, PVC. Eu estava tão focada ali nas mensagens. Muito obrigada, viu, PVC, pelo café. Estou com o meu cafezinho aqui. Bruno Braz chegando por aqui. Braz muito alinhado, como sempre, depois de um fim de semana de muito trabalho também. Braz, boa tarde para você, seja bem-vindo. Me conta como que esse empate caiu aí para o lado rubro-negro. E esse debate sobre o ataque, né, que a gente está comentando aqui. Tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem os melhores números, mas ainda assim vem sendo questionado. E a sensação que dá é que não consegue ser tão eficiente quanto poderia ser ali no terço final, como dizem os especialistas. O que está acontecendo com o ataque do Flamengo? Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC. Pois é, eu acho que esse tema aí vem cercando o Flamengo já há algum tempo, essa questão da efetividade do ataque, e como o PVC falou, é curioso porque o Flamengo é o time com o melhor ataque, né? Mas aí pegando esse recorte das 2 goleadas, né? Teve a questão das 2 goleadas, os 10 gols. Enfim, é uma coisa que o próprio Felipe Luiz admite que tem sido um problema, uma questão. Ontem ele voltou a escalar o Pedro como titular, né? Nos 2 jogos anteriores, o Pedro começou no banco. Ontem ele começou como titular, acabou passando em branco. Aí no segundo tempo ele coloca o Juninho, um jogador aí que foi uma aposta do Flamengo, uma contratação do Boto, né? O diretor executivo que chegou esse ano, mas que também ainda não deslanchou no Flamengo. E essa tem sido a tônica do Flamengo. Um time muito intenso, né? Que está sempre propondo, está sempre em cima do adversário, cria e não consegue traduzir em tantos gols assim. Se você pegar o domínio do Flamengo na maioria dos jogos, né? E assim, especificamente no clássico de ontem, o próprio Felipe Luiz admitiu que a ausência do Arrascaeta e do
e do Gerson fizeram muita falta ali, inclusive na criação, que é um ponto que o Flamengo não tem tanta dificuldade, mas o Flamengo sem Arrascaeta e Gerson é um Flamengo muito diferente, um Flamengo com um pouco mais de limitações na questão criativa. E lembrando que o Arrascaeta, embora seja, né, a cabeça pensante do time, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro junto com o Verratti do Vasco, né? Então o Arrascaeta, além de entregar criação de jogadas, ele tem entregado gols também. E ele foi uma ausência ontem pelo fato do controle de cargas, né? Ele foi preservado, não é que ele tem uma lesão. Ele foi preservado, o controle de cargas, para a sequência aí dos jogos do Flamengo. O Felipe Luiz fala, não aguentou, né? Vamos ouvir? Vamos ouvir o Felipe Luiz, então, falando sobre a ausência muito sentida do Arrascaeta. Não, ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa que inexplicável, né? Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam um ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir para o jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite. E temos um elenco muito qualificado e também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Aí o Felipe Luiz falando, então, sobre as ausências de jogadores importantes. E além do Arrascaeta, PVC, Gerson, Pulgar, ontem perdeu o De La Cruz também durante a partida. Claro que são jogadores muito talentosos, muito habilidosos, com muita qualidade técnica e que vão fazer falta quando saírem. Mas era para o Flamengo sentir tanto a ausência deles? É natural que seja assim pela qualidade que eles têm? Ou aquela discussão de que o elenco do Flamengo é o melhor do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, junto com o do Palmeiras? E a gente falava isso, mas agora a percepção é de que esse elenco não é tão forte assim. Não, eu acho o elenco muito forte. Eu acho que o problema é assim, o Flamengo tem polivalência, o Flamengo tem alternativa, o Flamengo tem capacidade de mudar o time. O Flamengo não tem um jogador como o De Arrascaeta. Mas ninguém tem, né? Quem é que tem? Sim, mas assim, você e olhar... esse é muito extra classe, né? Claro que se ele sair, qualquer time vai sentir. Qual é o melhor substituto do De Arrascaeta? O Bruno vai me ajudando. Eu acho que o melhor substituto do De Arrascaeta é o Gerson, que não joga na posição do De Arrascaeta. Em termos de habilidade e característica também, você diz, né? Braz. Então, inclusive o Flamengo admite que essa é uma posição que o Flamengo vai buscar na próxima janela. Um cara ali para jogar na posição do Arrascaeta também, e aí disputar a posição com ele ou substituir quando o Arrascaeta não tiver condições. Hoje, ele tem optado pelo Luiz Araújo, que na verdade não é esse meia, né? O Luiz Araújo é mais um ponta do que um meia. Mas quando o Arrascaeta não joga, o Felipe Luiz tem escalado o Luiz Araújo. Se não tem o Luiz Araújo, são os garotos, né? Segundo as palavras do Felipe Luiz, ele enxerga, por exemplo, o Joshua, o Alcian, tem o Lohan, que tinha descido para o Sub-20 e ontem voltou para o banco de reservas como opções. Ele vê esses meninos como opções ali no setor do Arrascaeta, mas são meninos ainda, e justamente por isso, e aí tem o Luiz Araújo ali improvisado, justamente por isso, vai ser a posição que o Flamengo vai atacar no mercado na próxima janela. É um jogador que ainda oscila, né? Que fez partidas importantes, mas que ainda está nesse processo aí de oscilação e de maturação. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando sobre os reforços, sobre como o Flamengo deve ir para o mercado? Bom, o mercado, eu não penso porque o mercado está fechado e eu só posso pensar agora no próximo jogo, né? Então eu pensei essa semana toda no Botafogo, em como resolver
esses dias agora contra o Botafogo, em como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Que ele tentou até o final, não conseguiu, infelizmente, e depois eu tenho que achar soluções para isso. Mas com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meia, para volantes, para pontas, para atacantes, para zagueiros, para todas as posições que a gente pode melhorar o elenco, aumentar a qualidade, não o número de jogadores, senão a qualidade do elenco. O Flamengo tem que sempre estar atento ao mercado. Vai abrir agora em junho e, com certeza, temos nomes para poder reforçar o elenco que é natural. Essa reposição, essa troca de peças para sempre levar a qualidade desse elenco, que já é muito alta. E PVC, ele falou ali, zagueiro, volante, meia, ponta, atacante, o time inteiro. Mas falta um jogador, por exemplo, se o Flamengo tivesse ido ao mercado no ano passado para fazer uma contratação, que foi mérito da Leila Pereira, porque ela que queria muito, conversou com o Noveleto, que era o ex-presidente da Federação Gaúcha, queria o Maurício. O Maurício veio para ser o reserva do Veiga. O Veiga hoje não está bem, o Maurício é o substituto do Veiga. O Veiga não está bem, mas é o segundo cara que mais participação em gols teve no Palmeiras no ano. Então está bem. Mas o Maurício veio para ser o reserva do Veiga. Era uma situação de investimento pesado, mas que estava claro que era um jogador que podia ser o reserva do De Arrascaeta. Neste ponto, diferentemente de anos anteriores, o mercado do Palmeiras foi mais agressivo e resolveu questões mais urgentes, que é o que está faltando. O Luiz Araújo não tem a mesma característica do Arrascaeta. Você tira o Arrascaeta do time, o time sente por quê? Porque a maneira de jogar, a referência do meio-campo para o ataque, não é da mesma característica. Agora, esse é um problema do calendário, quando você vai falar, tem que tirar o Arrascaeta porque ele sentiu, não aguentou. Foi a expressão que o Felipe Luiz usou. E aí ele tocou muito no calendário. Jogamos quinta-feira, 21h30, para depois jogar no domingo, 18h30. Ele tem toda a razão. Mas esse é um problema que se globalizou de uma maneira nessa temporada, com a mudança da Champions League, que vou pegar o calendário do Barcelona, que jogou... O Barcelona e a Inter jogaram 10 partidas entre 30 de março e 30 de abril. Olha o Barcelona, 30 de março. 1-0 contra o Atlético de Madrid. Quarta-feira, 30 de março, 4-1 no Girona. Foi domingo. Quarta-feira seguinte, 1-0 no Atlético de Madrid. Sábado seguinte, jogou quarta, jogou sábado. 1-1 com o Betis. Quarta-feira seguinte, teve um dia a mais. Barcelona e Borussia Dortmund, parecido com o Flamengo de sábado para quinta-feira. Quarta-feira, sábado, 1-0 Leganês. Sábado, terça-feira, derrota para o Borussia Dortmund, 3-1. Jogou sábado, jogou terça. Terça, sábado, 4-3 Celta de Vigo. Sábado, terça, 1-0 do Mallorca. Terça, sábado, 3-2 Atlético de Madrid. Sábado, quarta, 3-3 Inter de Milão. Semifinal da Champions. Quarta, sábado seguinte, 3-2 com o Valladolid. Agora já passou o 10º jogo. 2-1 no Valladolid, 2-1 no Valladolid. Mudou 9 jogadores. Mudou mais 9 para terça. Sábado, terça. 3-4 Inter de Milão e foi eliminado. Esse é um problema que o Flamengo tem e o Barcelona teve. E trazendo mais para cá, para o nosso quintal, para o nosso recorte, o Palmeiras também tem e está sabendo se planejar melhor nesse sentido. Porque nesse momento o elenco do Palmeiras ficou com mais investimento pesado, que era a tradição do Flamengo e não do Palmeiras. Falando nos investimentos, o Brás, Juninho, né, uma contratação que está sendo muito questionada agora. Michael é um jogador questionado também. Como é que o Flamengo vai agir nesse mercado? Vai atrás desse número de jogadores que o Felipe Luiz falou mesmo? É zagueiro, é volante, é meia? Essa é a análise, a avaliação de que o elenco hoje é insuficiente ou não é tão qualificado como se esperava? Então, a informação que eu tenho é que a prioridade realmente vai ser essa posição da Arrascaeta para se ter mais opções nessa posição. Mas vão atacar também, vão procurar pontas também. E é até curioso, porque o Flamengo tem muitas opções
para as pontas, né? Tem Luiz Araújo, tem Cebolinha, tem Michael, o Juninho pode jogar ali no centralizador como ponta também, Bruno Henrique, idem. Mas todos esses que eu citei, tirando ali o Luiz Araújo, que eu vejo como que está em um bom momento, todos os outros não estão vivendo uma boa fase, não estão entregando. E ainda tem Matheus Gonçalves, tem os meninos ainda. São muitas opções ali para esse setor ali dos pontos, mas nenhum ali está em boa fase. Então o Flamengo pode atacar essas posições também e, consequentemente, ter saídas. Enfim, esse mercado pode ser tanto de chegada quanto de saída nessas posições. E curioso, o PVC, na questão aí da posição da Arrascaeta, ontem, por exemplo, o De La Cruz voltou, né? O De La Cruz tinha um período de suspensão contra o Bahia. Só que ele jogou na posição que o Felipe Luiz gosta que ele jogue no Flamengo, que é ali mais de volante, né? E ele até foi questionado ontem, depois do jogo, sobre essa situação. Por que você não adiantou o De La Cruz, já que o Arrascaeta não ia jogar? E ele foi firme e disse que ele não vê o De La Cruz jogando mais à frente, que inclusive ele conversou com o De La Cruz, perguntou como ele se sente mais confortável para jogar, e ele prefere jogar ali mais de frente. Né? Construindo ali, iniciando a construção da jogada. Mas é curioso porque na seleção do Uruguai, o De La Cruz joga mais avançado, né? Mas eu acho que no Uruguai ele joga mais 4-3-3, Bruno. Que o Flamengo... Tem uma sutileza aqui, ninguém precisa concordar com o que eu vou falar. Você pode enxergar de outra maneira. Eu acho que o Uruguai joga 4-3-3, então você tem um 5 e 2 8. E o Arrascaeta é 8, e o De La Cruz é 8. A diferença é que o Flamengo joga Pulgar, ou ontem Everton Araújo, e De La Cruz. E aí você tem normalmente o De Arrascaeta na frente desses dois. Né? É um 4-3-3 ao contrário. Em vez de ser 1 e 2, é 2 e 1. Então você joga esse cara para jogar uma função em que ele vai receber de costas, fazer pivô, abrir espaço para enxergar o jogo de frente. O De La Cruz pode jogar nessa função. O Gerson pode jogar nessa função. Só que você tira o jogador de uma função que ele se sente mais confortável, seja o Gerson vindo da ponta para dentro, ou seja o De La Cruz infiltrando, para colocar numa posição que ele não se sente tão confortável. Então você perde o 8 e não ganha o 10. Eu acho que eu concordo com a visão do Felipe Luiz nesse sentido. Claro que você pode ter, por isso que o drama é você entender, no mercado do ano passado, o Palmeiras foi ao mercado buscar o reserva do Veiga, que hoje é o Maurício, que ontem decidiu o jogo. E o Flamengo não conseguiu ter o reserva do Arrascaeta. Aí você discute, o Arrascaeta não está bem fisicamente, tira o Arrascaeta, põe para descansar. Tá, e quem é que joga? Porque não tem ninguém igual a ele. Não, nem tem no futebol brasileiro. Ok, mas no elenco, você cobre o pé para descobrir a cabeça. Aliás, estão perguntando... E vai chegar o Jorginho, que não é bem esse meio também, né? Exato. Aliás, estão perguntando aqui no chat se o Arrascaeta joga contra o Palmeiras no fim de semana, mas daqui a pouco, no intervalo, o Brás responde pra gente. Brás, pra gente encerrar essa participação aqui na TV falando de Flamengo, tivemos notas tristes na partida de ontem também, né? Confusão do lado de fora do estádio, foi utilizado gás de pimenta, que inclusive chegou a afetar os jogadores dentro do estádio do Maracanã, e até por isso a partida foi paralisada no segundo tempo. Integrantes de organizadas do Botafogo foram presos, né, com bombas caseiras, e conflitos também entre a polícia militar, a gente está vendo aí imagens, conflitos também no metrô envolvendo torcedores do Flamengo e a polícia militar. Então, assim, infelizmente, muitos episódios de violência envolvendo esse clássico. Esse aí foi na estação de trem, na verdade, estação de trem de gente dentro, ali até próximo do Newton Santos, foi uma ação, segundo a nota da PM, rubro-negros estavam atirando morteiros para dentro da estação. Mas aí a ação da PM, eles jogam, por exemplo, lá, spray de pimenta dentro do vagão, cara. E, pô, no vagão tem um monte de gente, não tem só os torcedores ali, os arruaceiros. Então, deram um tiro de bala de borracha para dentro do vagão, spray de pimenta, e depois a porta fecha. Tu imagina tu ficar dentro do vagão do trem com a porta fechada e com spray de pimenta. Imagina o desespero. E ali no entorno do Maracanã, ontem foi, depois de 10 anos,
que num clássico carioca, o setor adversário, né, do visitante, foi aberto também para a torcida mandante. Então, a torcida do Botafogo, que teve direito a 2.000 ingressos, ela ficou numa parte lá isolada ali por tapumes, mas também no setor sul foi aberto ingressos para a torcida do Flamengo. Então, rolou um clima ali meio de tensão, e do lado de fora ocorreram algumas confusões ali na rua São Francisco Xavier, na Eurico Rabelo. Foram 102 integrantes de organizados do Botafogo presos. Eles estavam tentando invadir o lado ali do Flamengo, e aí junto com essas prisões foram apreendidos diversos itens ali de guerra, incluindo uma bomba caseira feita com desodorante aerossol. Aí, essa bomba aí, ó, fizeram com desodorante. Tinha soco inglês, tinha um monte de coisa. Só que a curiosidade, muita gente não sabe como é que é a rotina, acaba o jogo, tem a coletiva, tem a zona mista. O jogo acabou às 8h30, eu fui sair do Maracanã às 11h30 da noite. Então eu estava ali na saída, esperando o Uber para ir para casa. E aí, para minha surpresa, o que aconteceu? Desses 102 aí que foram presos, sei lá, bota ali, né, a olho nu ali, uns 70, 80 foram soltos ali mesmo. Eu estava ali esperando o meu Uber, saiu a galera toda desorganizada do Botafogo, os caras rindo, debochando, já tinham sido soltos, já estavam indo para casa já. Foram presos ali rapidinho e já foram soltos. É complicado, Brás. Bom, a gente vai para o intervalo agora rapidinho no canal UOL. Na volta a gente vai falar sobre o Corinthians, que está feliz pela vitória sobre o Santos, embora o desempenho não tenha sido lá essas coisas, mas tem uma crise no departamento médico do Timão. Um minutinho, estamos de volta. Vou falar sobre o André, né, também. Agora eles vão ter que mudar o enquadramento. Vou fazer um suspense. Quem chegou por aqui? Quem está aqui? Eu cheguei para bagunçar. Aí, vocês ouvem vozes agora. Vamos ver se pela voz vocês descobrem quem é. Chegou verde e rosa, mangueira, vendo o céu dos orixás. Exatamente. Verde? Isso não é verde, não. Isso aqui é verde. Ele aí, olha lá quem chegou. Alvorada Verde. Verde, rosa e minha bota preta. Para exaltar Caim, minha velha Bahia. Direto de BH. Ô, Brás, eu vou despedir de você, mas deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, que o Reico pergunta se vão poupar o Arrascaeta contra o Palmeiras. E o Otávio Mastria pergunta a situação do De La Cruz, se joga contra o Verdão também. Não tá nem preocupado. Então, o Arrascaeta, a princípio, vai para o jogo contra o Palmeiras, sim. Né? Foi preservado justamente já visando esse jogo importante. Ele provavelmente vai ser poupado também no jogo do meio de semana aí contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, que inclusive, muito provavelmente, várias reservas vão estar atuando nesse jogo, né? O Flamengo deve priorizar o jogo contra o Palmeiras. Já o De La Cruz, a informação que a gente teve ontem lá no Maracanã é que ele teve uma torção no joelho. O Flamengo ainda não... Ele ia fazer o exame hoje, então a gente está esperando esse boletim oficial aí para saber a gravidade da lesão, mas o que foi passado para a gente já é que tinha sido uma torção no joelho. Então, além do De La Cruz, o Flamengo também provavelmente não vai continuar não contando com o Eric Pulgar, o Alan, que haviam tido lesões musculares já e também desfalcaram contra o Botafogo, além do Plata, que ainda não tem uma previsão de retorno, né? Então são muitos desfalques, principalmente no setor de meio campo do Flamengo, né? Mais problemas aí para o Flamengo para enfrentar o Palmeiras nesse jogo importante. Brás, obrigada, viu, querido? Bom trabalho para você. Obrigado, Brás. Tchau, gente. Boa tarde. Beijo.